Bom, a gente já tratou aqui com a Dora Kramer os aspectos políticos desse anúncio meio vago do presidente Bolsonaro de que dará aumento a todos os servidores federais. A gente trata agora dos aspectos econômicos dessa medida, se ela for colocada em prática. Ela vai nos colocar onde, se acontecer mesmo, Juliana? Bom dia para você. Tudo bem, Megali? Que pergunta, hein? Não pode falar palavras chulas, né? Não. Bom dia, Megali. Bom dia para Bom dia. Sheila, para Ellen, para Mas você a vontade ouvinte. é essa. A vontade é essa, porque não tem espaço. Simplesmente não tem espaço. São 90 bilhões de reais, mais ou menos, que a PEC dos precatórios fez com que houvesse espaço ali no orçamento, né? Então, 50 bi é o Bolsa Família turbinado, o Auxílio Brasil. E aí você vai olhando lá por dentro, não cabe simplesmente, não cabe nada, porque a não ser que os caras deixem de gastar, por exemplo, em ano eleitoral. O fundo eleitoral são 2 bilhões, a tal das emendas, Mas né? por enquanto. Por enquanto, Vai pode ser aumentar, mais, né? deve aumentar. Então, eu estava conversando agora há pouco com algumas fontes lá da equipe econômica e eles falam assim, olha, realmente não cabe. E aí eu falei, bom, então por que o presidente fala isso? Porque estressa mais ainda a economia, porque cada vez que você tem um estresse desse, você vê ontem a Bolsa caiu com força, o dólar voltou a subir. E aí, gente, é assim que funciona a economia. E aí você tem pressão na inflação, aí o Banco Central tem que subir juros, e aí encarece o crédito, se você precisa tomar crédito ou financiar, e aí a economia cai. Ontem as projeções eram de mais inflação, de menos crescimento, e ontem o Banco Central divulgou possibilidade de recessão, né, que tem que ser confirmada ainda pelo número oficial, que é o PIB. Eu perguntei para vários economistas ontem, vem cá, a gente pode ter recessão? Recessão técnica é quando tem 2 trimestres em queda da economia. Segundo trimestre já foi queda, lembra? O PIB foi menos 0,05, foi perto de zero, mas tecnicamente, se a gente tiver outro trimestre em recessão, em queda, a gente pode ter uma recessão técnica. E até os economistas que acham que pode não ter a recessão, acham que não vai ser nenhuma grande melhora, porque vai ser algo perto do zero. E o quarto tri, tentando olhar aí um pouco o copo meio cheio, o quarto tri pode vir positivo, embora já tenha previsões de número negativo, porque, embora o governo esteja se esforçando muito ali junto com o Congresso para jogar contra a economia, né, fazendo essas manobras que acabam passando uma irresponsabilidade fiscal que afeta, no final das contas, a vida dos mais pobres, você tem o avanço da vacinação que está permitindo a melhora do setor de serviços, né? Então, turismo está indo muito bem. Ontem eu peguei um levantamento da USP, da Universidade de São Paulo, da Mariana Aldrich, que mostra que vários segmentos do turismo estão crescendo com força. Então, hotéis, aluguel de carro, agências de viagem. Então, a gente tem alguns termômetros. Turismo interno, né? Turismo interno, o externo ainda não, e o de negócios também ainda está bem devagar, porque muita gente ainda está fazendo reunião online e tal, mas o de lazer já está indo muito bem, isso gera muito emprego. Agora, os caras não podem, eu estava falando agora com o pessoal da economia lá, eu sei que eles são técnicos, eu falo, cada vez que o presidente fala um negócio desse, ele joga contra a economia, e aí eles agora estão falando assim, olha, dá para fazer aumento dos servidores se a gente conseguir avançar com a reforma administrativa. Falei, bom, mas a reforma administrativa é o contrário. não é só para os servidores novos. Enfim, os caras ficam tentando, com aquele cobertor curto, agradar o presidente, em vez de falar assim, presidente, não tem espaço. Mas tem eleição, o cara tem que, né, agradar os servidores, agradar os políticos. O que importa é a eleição, né? Fico imaginando o investidor estrangeiro, que é muito bem informado, muitíssimo bem informado sobre o que acontece nos países emergentes, onde ele pode e deve colocar dinheiro, vendo isso. É um governo que se vendeu como privatista, aí depois fala que vai privatizar tudo, menos Banco do Brasil e Petrobras. De repente fala que vai privatizar a Petrobras, sim, porque a Petrobras não vale mais nada. E aí para de falar desse assunto. Aí passa uma medida que institucionaliza o calote. Aí com esse dinheiro de sobra desse calote vai dar aumento para servidores públicos. Gente, E na verdade não vai, porque é tudo da boca para fora. O cara deve olhar para aquilo e falar na cabeça dele a frase que o Charles de Gaulle nunca disse, que o Brasil não é um país sério. E a gente não pode nem ficar brabo, porque somos. A gente pode ficar bravo. Não, a gente pode, mas não com o investidor que olha para essa zona aqui Não, então. e fala, eu não vou botar dinheiro nesse país. É muito duro, né, Megali? Muito duro. Assim, realmente é aquilo. A gente não pode falar palavras chulas, mas que dá raiva, Pode dá, falar, né? pode falar. Pode falar baixinho, assim. Duvido que a Juliana consegue falar uma palavra chula. Pessoa chique, né? Só finge, só finge.
Gente, o povo do Band News TV veio em Corredor 3. Em polonês 3. aqui. Eu levei até um medo quando eu olhei pra Corre trás lá, aqui, Ju. gente. 3 pra roubar a Ju. Eu Eu sou pequenininha. Os caras grandões, parecendo a zaga do Desculpa Bangu qualquer ali. coisa, O gente. pessoal do Band News TV, gente, é bravo. Deixa eu correr lá. Corre Agora lá, eu Ju, vejo beijo. vocês na Beijo, Ju. TV. Beijo.